Hello guys, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre as formas negativa e interrogativa do use it to. E para a gente poder iniciar, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é o use it to. O use it to é uma expressão que a gente usa para poder falar os hábitos que a gente tinha antigamente e que não são mais reais, como por exemplo nessa frase aqui. People use it to listen to gramophone records. As pessoas costumavam ouvir em discos de vinil. Hoje, as pessoas ouvem música através da internet. Olhem só essa frase de exemplo. A gente tem a construção do sujeito, pessoas, que são as pessoas sobre as quais a gente está falando. A expressão use it to, que é costumavam. Listen to, que é o verbo que indica o que as pessoas costumavam fazer. E o complemento, gramophone records, que constrói, que compõe a forma afirmativa, a frase afirmativa. Pessoas costumavam ouvir os gramophone records, os discos de vinil, ok? Prestem muita atenção a partir de agora, vamos relembrar. A gente está construindo frases no passado, portanto, todas as regrinhas que a gente vai falar a partir de agora são regras de construções de frases no passado. Teacher, e como que a gente constrói, afinal de contas, uma frase negativa? Porque nem sempre a gente vai querer falar que as pessoas costumavam fazer alguma coisa. Às vezes a gente vai querer falar sobre coisas que elas não costumavam fazer, sobre coisas que as pessoas não tinham o hábito de fazer. E para isso a gente vai precisar do auxiliar did. D-I-D. Estão lembrados? O did, ou D-I-D, é o verbo auxiliar que a gente utiliza quando vai construir essas frases na forma negativa. Vamos lembrar, o significado dele é nada, ele só tá ali para lembrar pra gente que essa frase é uma frase negativa no passado. Ou então, o did também pode ser utilizado para construir frases interrogativas, para construir perguntas. No caso das frases negativas, que é o nosso primeiro interesse, o did não vai aparecer sozinho dentro da frase, não. Para a gente poder construir essa frase negativa, para a gente poder formar a expressão não no inglês, que a gente vai utilizar, nós vamos precisar da ajuda também, além do did, da palavrinha not, N-O-T, que significa não dentro de frase. Então, a expressão que significa não no passado é did not, ou a sua forma curta, que é muito mais rápida e por isso muito mais utilizada, que tá aí em vermelho, olha, didn't, ok? Então é o didn't que significa não no passado. Vamos relembrar, pessoal, que se a gente vai construir uma frase com o didn't, a gente já marcou que essa frase está no passado com o uso do did, através do didn't. Então, quer dizer que o verbo que eu vou utilizar não vai precisar receber as regras que a gente utiliza para colocar os verbos no passado. O que isso quer dizer, teacher? Quer dizer que a nossa estrutura vai modificar aqui um pouquinho. Olha só, quando eu quero escrever uma frase negativa usando use it to, eu não vou usar mais a expressão used com D no final. Eu vou usar use sem o D. Por quê? Esse D é uma marca de que o verbo está no passado, tá? O que é desnecessário, uma vez que a gente já colocou o did dentro da frase. O did também expressa passado. E você já colocou o did na frase, então não tem necessidade de colocar o D no fim do use. Então, a estrutura da frase negativa usando use it to é a seguinte. A gente fala o sujeito, que é a pessoa sobre a qual a gente está falando, e aqui mais uma vez eu vou relembrá-los, não importa sobre quem a gente está falando, a estrutura vai ser sempre essa daqui, tá? Pode ser I, you, he, she, it, não interessa, a estrutura é sempre essa. Então você coloca o sujeito, ele pode ser representado através do nome ou do pronome. A expressão didn't, que significa não. A expressão used to, que significa costumava, continua significando costumava, tá, pessoal? Ela só não tá com D no fim porque a gente já usou didn't. E o verbo que vai indicar a ação que essa pessoa não costumava fazer no passado. Vamos para um quadrinho explicativo? Olha só. De novo, quadrinho vermelho. A gente tem o sujeito,
a expressão didn't, que significa não no passado, used to, que é costumava, e play tennis, que está representando a ação que a pessoa não costumava fazer. Olha aí os exemplos baseados naqueles que a gente já construiu nas frases afirmativas. Luiz didn't used to play with toy cars when he was a child. O Luiz não costumava brincar com carrinhos quando ele era criança. Anna didn't used to eat meat, but now. A Ana não costumava comer carne. I didn't used to eat a lot of junk food. Eu não costumava comer muita comida não saudável. My parents didn't used to listen to rock music. Meus pais não costumavam ouvir rock. Estão vendo só? A única mudança na estrutura que a gente teve foi o acréscimo do didn't, que significa não, e a retirada do D no fim do use, porque se a gente já utilizou o didn't, não há necessidade de colocar o D no fim do use. Mais exemplos. People didn't used to communicate through cell phones. As pessoas não costumavam se comunicar através de telefone celular antigamente. They used to communicate through telegraphs. Elas costumavam se comunicar através de telégrafos. Women didn't use to wash their clothes with washing machine. As mulheres não costumavam utilizar a máquina de lavar roupas. Elas costumavam lavar roupas à mão. Próximo vídeo a gente conversa sobre a forma interrogativa.